Nesta aula, nós vamos dar início às operações básicas de usinagem. Então, nós vimos até agora a introdução à usinagem, o que é a usinagem, algumas operações que existem, o que é o cavaco, nós vimos aí um histórico de toda a história da usinagem, ou parte dessa história, que isso não é novo, mas vamos à nossa realidade hoje. Quais são algumas operações básicas que nós vamos encontrar praticamente em todas as empresas que trabalham com essa área de usinagem? Então, as operações básicas são torneamento, como eu já falei para vocês. Dentro do torneamento, a peça ela gira e normalmente a ferramenta fica parada. E aí você tem aí o movimento da peça e aí a peça entrando e andando sobre a peça. Depois vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Nós temos aí o fresamento, onde você tem mais de uma ferramenta, como vocês podem ver aqui, nós chamamos de dentes, pastilhas ou insertos aqui na ponta, né? A ferramenta, cada uma dessas pontas, desses insertos aqui, ela estaria cortando, como se fosse uma ferramenta cada uma dessas. E quem gira é a própria ferramenta. Então, você tendo ali a ferramenta girando, a peça estática, ou até mesmo existe um movimento, mas esse giro, essa RPM, a rotação que existe é na ferramenta. E aí ela vai cortando aos poucos e fazendo, então, essa operação. Chamamos isso de fresamento. Então, também temos a furação. Essas são as mais básicas que nós temos. Então, a ferramenta de furação é simples de lembrar sobre isso. Ela tem ali o giro na própria ferramenta e também tem o aprofundamento aí no material. Então, a peça fica parada, quem está girando aí é a ferramenta com esse movimento de entrando dentro da peça. E depois nós temos o rosqueamento, que normalmente é uma consequência natural. Você tem lá uma furação, um furo, e depois você vai fazer ali um filete, de forma que você consegue depois colocar um parafuso. Mas o que nós queremos falar aqui hoje é sobre torneamento e sobre fresamento. Então, como nós estamos fazendo um curso introdutório para pessoas que têm pouco ou nenhum conhecimento na área de usinagem, vamos falar sobre essas duas operações básicas que vão acumular aí cerca de 60% do que se abrange, ou 50% do que se abrange na área de usinagem, é o torneamento e o fresamento. Então, lembrando, nós temos aí o movimento da peça, que ela é fixada numa placa, num torno, então já vem aí o nome torno, que produz o torneamento com uma ferramenta estática, parada, que é ali um movimento entrando e outro movimento indo em sentido da peça. Que nós depois vamos ver aí esses sentidos de eixos aí. E o fresamento, como vocês podem ver, várias ferramentas cortando ao mesmo tempo. Então, uma vem cortando, a outra também vem cortando, e aí nós chamamos isso de fresamento. Então, são várias ferramentas, uma em cada chipset, em cada local ali acoplada, e ela vai girar em torno de si própria, e aí existindo um movimento também da própria, que chamamos de mesa, né? A peça, como se a peça estivesse andando embaixo da ferramenta fresa, para que ela possa fazer esse corte.